Olá, bom dia, como vai? Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, para quem não conhece, né? Eu tenho formação em teologia, né? Aí inclui filosofia, história da igreja, antropologia bíblica, antropologia filosófica, ciência da religião e matérias afins ligadas à filosofia, teologia, religião, Bíblia, enfim. Mas como está ligado à sociologia, pedagogia, eu queria indicar esse livro aqui, já bem edição já esgotada, Sociologia, ok? De quatro, quatro teóricos, né? Karl Marx, Pearsons, Max Weber e Emile Durkheim, ok? Introdução ao pensamento sociológico, de Ana Maria de Castro e de Edmundo Dias. Muito bom, que me valeu muito durante a faculdade de teologia e filosofia, no que diz respeito à sociologia. Então a primeira parte fala sobre a sociologia e o seu desenvolvimento como ciência humana. E vários tipos de sociólogos, né? As teorias de Emile Durkheim, Max Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu escrevi, indico, né? Para quem está na área de sociologia, filosofia, antropologia, história, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito por Max Weber. Karl Marx, que dispensa apresentações, e Parsons. E esse livro ele conta, né, a bibliografia, na verdade, dos postulados do funcionalismo, o culturalismo, o interacionismo e várias doutrinas socialistas. Então, por exemplo, Parsons nasceu no Colorado Springs. E o pai dele era pastor, né? Frequentou vários colégios e Malinowski, que escreveu os trópicos, né? Das ilhas do Pacífico. Então foi forte o socialismo, foi forte a sociologia e a antropologia na vida de Parson. Ele também estudou e conheceu vários sociólogos e filósofos, não é? Caiu o livro aqui no chão. Não é muito a minha área não é sociologia, é teologia e filosofia, mas esse livro ele me ajudou muito para entender esse livro e outros também, como o livro de Batista Mondan, o Batista Mondin, o Mondan da Paulus. São 3 volumes, Giovanni Reale e Dario Anticelli também, da editora Paulus. São 8 volumes, história da filosofia, e compreende todas chamadas ciências sociais,
né, ou ciências humanas. Émile Durkheim, ele estudou um curso de ciências sociais, foi um dos primeiros a colocar a sociologia como ciência. Escreveu sobre consciência coletiva, ciência da moral positiva, o método sociológico, né, a organização da sociedade, religião, educação como elemento integrador, o Estado político e a educação, autonomia do indivíduo, vida religiosa, escreveu um pouco sobre religião. Estou falando de Émile Durkheim. Tipos de suicídio, escreveu também. E a solidariedade. Max Weber, ele escreveu sobre teoria da ciência, o sentido como definidor. Estou escrevendo aqui e falando sobre... Escrevi também alguns artigos de sociologia, de pedagogia. Esses teóricos que eu mencionei, eles também foram muito importantes na área da pedagogia, como teoria e como ciência da educação, né? Émile Durkheim, se escreve Durkheim, mas se fala Durkheim. Max Weber, Karl Marx e Parsons. Então, Max Weber, ele escreveu sobre a questão da lei da causalidade, leis em sociologia, teoria de ação, tipo de ações sociais, a teoria da estratificação social, as classes, né? As classes lucrativas, as classes proprietárias, enfim, vários tipos de classes sociais. Max Weber e Karl Marx também escreveu sobre a teoria como ciência, o trabalho como teoria, relações estruturais, a estrutura social e conhecimento, a teoria, o modo de produções, as classes sociais também, né, o trabalho, o proletariado, os trabalhadores, a classe rica, a gênese capitalista industrial, né, o capitalismo e as classes sociais. E isso foi Karl Marx, né, os camponeses, as indústrias e lutas de classes. E ele falou muito sobre o socialismo utópico, o socialismo histórico, o comunismo. Karl Marx, né? E que ele, hoje em dia, no capitalismo, ele não é muito bem compreendido, Karl Marx, mas como teórico, né, ideológico do socialismo, ele foi muito importante. E Parsons escreveu sobre as funções da teoria geral nas ciências sociais. A ciência social e seu objetivo, teoria da estrutura funcional, ideologias como sistema de crenças, o papel da unidade conceitual, sistemas sociais, as instituições e os papéis das instituições, como, por exemplo, o militarismo, a igreja, a religião, a escola, a política, a família, né, o Estado político. Então, as instituições foram muito importantes e receberam, digamos assim, uma atenção muito especial em Parsons. E os demais também, como Marx, como Weber, como Durkheim,
os sistemas e subsistemas. Eu sei que é um assunto meio maçante, mas para quem gosta de estudar antropologia, sociologia, porque em ciências da religião nós estudamos todos esses teóricos da educação, por exemplo, né, como Vygotsky, como Paulo Freire, Montessori, né, John Dewey. Então, vários teóricos da pedagogia, um pastor presbiteriano, né, pedagogo, Rubem Alves também, né, que foi um dos expoentes da teologia, da libertação. Ele também escreveu muita coisa sobre pedagogia. Então, esses teóricos todos, né, são muito importantes para quem está começando. Isso aqui é uma pequena introdução, né? E Pearson também escreveu sobre a tentativa e a análise, né? Problema do equilíbrio, o poder, o fenômeno da sociedade americana. Então, esse livro aqui, ele fala muito sobre Livraria Eldorado, né? Acho que já está até... Não é assim, não é a oitava maravilha do mundo, não é uma Brastemp, como diz o povo aí, né? Os comerciais da TV, né? Não é um livro que vai esgotar o assunto sociologia, mas este livro ele propõe, e outros livros também que eu consultei ali, né? Problemas, sistemas, né? A Sociedade em Max Weber, de Julian Freund, Economia e Sociedade, Max Weber, e muitos outros. Eu estou aqui na praça, perto da minha casa, então de vez em quando passa um barulhinho em frente a uma igreja da Assembleia de Deus. Então, esses livros, esses teóricos todos, eles tentaram definir a sociologia como ciência, né? Ela é classificada como ciência humana, como filosofia, como psicologia, como história, né? Como antropologia, como pedagogia, né? São psicanálise, são ciências chamadas ciências humanas, né? Definindo, vou pegar aqui o autor, definindo a sociologia como ciência das sociedades. Na realidade, ela não pode tratar dos grupos humanos, são objeto imediato de pesquisa, porque a sociedade não se pode constituir senão de medida que penetre as consciências individuais. Então, a sociologia é uma ciência classificada dentro da ciência humana que estuda o homem, está ligada intrinsecamente, diretamente à antropologia, que é a ciência que estuda o homem, né? E as suas relações com outro homem, com a sociedade civil, sociedade religiosa, sociedade militar, familiar. E é um livro que me ajudou muito na compreensão, nos escritos, nos textos acadêmicos, nos artigos de teologia, de filosofia, de sociologia, por que não, pedagogia. Vou gravar um vídeo só de pedagogia, dos teóricos da educação, ok? Então, o homem moderno, ou seja, em que século eu estou vivendo? Que nós estamos vivendo? Século 21.
Meu ex-professor da faculdade, do seminário teológico de filosofia e teologia, ele falava pra gente, seja pastor, teólogo ou não, ou educador cristão, tem que estar antenado com o mundo e a sociedade que ele vive. Então nós vivemos no século 21, 2026. É o ano que nós estamos vivendo. Eu estou gravando esse vídeo. Então, nós temos que estar antenado com a sociedade. Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. O apóstolo Paulo fez isso. Ele estudou filosofia, médio-platonismo, platonismo, epicurismo, estoicismo. Ele estudou teologia rabínica, filosofia rabínica. Por quê? Para entender a natureza da psique, da mente humana. Tanto na filosofia hoje, contemporânea, moderna, pós-moderna, já se falam os teóricos, estudiosos de sociedade ultramoderna. Então, cada vez mais, a compreensão da mente humana, né? A mente humana, a nossa mente, a nossa psique, né? O espírito livre, o espírito, a mente humana, o sentimento humano, vai ficando cada vez mais complexo. E quem lida com o ser humano, principalmente quando faz aconselhamento, quando vai visitar, no meu caso, eu fiz capelania por ser formado em enfermagem. Então, no hospital, a gente também, não só a teologia, mas na capelania hospitalar, né, nós visitamos pessoas, pacientes, pessoas ali. Então, para compreender a alma, não é obrigatório, não é uma matéria, uma disciplina, né, uma área de conhecimento obrigatório, mas eu estudei, por estudar capelania hospitalar, enfermagem, né? E quando a gente vai visitar um preso no presídio, numa penitenciária, não é verdade? Uma pessoa enferma na sua casa ou no hospital, nós temos que estudar psicologia, né? Psicanálise, análise comportamental, para entender a psique humana, a mente humana, que é muito, o ser humano, ele é muito complexo. Deus nos criou com essa complexidade, né? Multifacetada, né? Então, principalmente quando a gente vai abordar uma pessoa que tem tendência ao suicídio, à depressão, enferma, ou uma doença neurológica ou psicológica, né? Um autista, por exemplo, né? Um TDAH, enfim, várias situações que acarretam uma pessoa internada, uma pessoa enferma, não só no corpo biológico, mas também enferma de alma. Um alcoólatra, um dependente químico, um viciado em drogas, em álcool, em drogas ilícitas. Então, nós estudamos isso tudo para abordar sempre com um viés cristão, sempre com um viés psicológico, sociológico, antropológico. E estudamos filosofia, né? Antropologia, sociologia, parapsicologia, análise, psicanálise, para entender a complexidade do pensamento, da mente e da psique humana. E esse livro, ele foi muito mesmo, muito importante para compreender. Aqui no caso aborda as teorias de Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx e Parsons. Eu recomendo
ok? Da editora Eldorado, creio eu que deve estar esgotada. Você pode encontrar em sebos aí, em livros. Eu comprei num sebo antigo de livros usados aqui em Campos, onde eu estou morando. Autoras Ana Maria de Castro e Edmundo F. Dias, né? Introdução ao pensamento sociológico, ok? Quem vai estudar sociologia, filosofia, antropologia, assistência social e atividades afins, ok? Curta o nosso canal, dê o seu like, seu joinha e que Deus abençoe. Fabrício Barreto Gonçalves, se inscreva no meu canal. Toda semana tem um vídeo sobre principalmente teologia, filosofia, religião, ciência da religião, antropologia, sociologia e pedagogia também, ciências sociais.